Para realizar o cadastro de clientes, iremos até a seção do partner na tela principal de Cadastros, selecionaremos a opção Clientes e, com os dados do nosso cliente em mãos, clicaremos em Novo. Clicando em Novo, preencheremos aqui o nome ou razão social, no caso de uma empresa, que será seu cliente. Bom, marcaremos aqui então que o seu cliente será um sujeito chamado Pedro Gonçalves Oliveira. O apelido dele, ou nome fantasia da empresa, caso seja necessário, será colocado aqui. Neste caso, colocaremos só o primeiro nome, é o suficiente para a identificação dele. O CPF ou CNPJ será fornecido aqui. No caso de ser uma empresa que é sua cliente, fornecemos o CNPJ, clicamos em consultar, confirmamos que sim. Automaticamente ele busca na Receita e preenche os campos para que só finalizemos o cadastro. Neste caso, é só o Pedro mesmo, não é uma empresa, então continuaremos o cadastro dele normalmente. Colocaremos aqui então o CPF dele. Lembrando que não pode ser um CPF falso ou um CPF cheio de zeros. Tem que ser realmente o CPF dele. Lembre-se que o cadastro é uma forma de você manter uma relação de confiança com o seu cliente. Então, quanto mais informações ele te ceder para que haja o preenchimento correto, melhor é para você, para o sistema no caso de consultas futuras e para o seu cliente. Então, forneceremos o CPF dele. Vou colocar aqui um CPF de exemplo. No logradouro, colocaremos o nome da rua onde ele mora, vamos supor, Rua São Paulo. Número 1357. Vamos supor então que ele mora em uma zona rural. Como se faz? Este campo de números ele é inteiro, ou seja, só para números. Ele não permite letras. Estou clicando SN não vai. Informaremos aqui no logradouro então, com vírgula separando, S/N, para dizer que ele mora em um lugar sem número. Neste caso, como ele mora dentro da cidade, colocaremos então o número da casa dele. Complemento, caso haja, vamos supor que ele mora em um prédio, você coloca aqui o bloco onde ele mora, bloco B, por exemplo. Bairro, forneceremos o bairro, as demais informações de unidade federativa, que é o estado, e a cidade, você pode preencher aqui juntamente com o CEP. Telefone, é necessário que hajam pelo menos 2 telefones aqui para ser um bom cadastro. Bom, aqui vamos fornecer que é 3498-1800. O telefone celular dele, eu vou colocar um exemplo aqui, 669-671-8888. Então, fornecerá as outras informações de fax e postal, caso ele tenha. Outro ponto importantíssimo aqui é o limite de crédito. É aqui que você vai definir, pelas relações que o seu cliente tem como bom pagador ou não, um limite para que ele compre na sua empresa. Bom, vamos supor que o Pedro é uma pessoa conceituada, conhecida na praça por ser um bom pagador. Eu quero ceder a ele R$2.000 de limite de crédito. Tudo bem, agora ele poderá fazer compras com limite de até R$2.000 a prazo. É interessante que seja colocado um próprio e-mail dele aqui. Próxima etapa, colocaremos a data de aniversário dele. Vamos supor que seja 1/1 de 1991. Número do RG, inscrição estadual, inscrição municipal, você pode colocar aqui também. Referências comerciais. É aqui que você vai colocar as referências e o telefone de outras empresas onde ele também faz compra e como ele pagou, data da última compra, observações, cliente desde quando. Aqui você vai basicamente conceituar se ele é um bom cliente ou não. Estes são campos não obrigatórios, ou seja, caso você não queira perguntar para o cliente ou não haja necessidade dentro da sua empresa de fazer tais registros, você pode deixar eles em branco também. Autorizados a comprar. Vamos supor que o Pedro Gonçalves tem um filho chamado João e o João possa comprar em nome dele. Então, colocaremos o nome da pessoa que é autorizado a comprar com o máximo de até 3 aqui. Em referências bancárias, caso haja necessidade, você preencherá aqui o nome do banco, a agência e assim por diante, conforme está pedindo aqui. Campos que são interessantes marcar aqui, Uma dica, tem muitas lojas que têm um único vendedor que é especializado em determinado tipo de cliente. Vamos supor que é um produtor rural, o Pedro Gonçalves de Oliveira. Então, eu vou marcar aqui o vendedor que conhece melhor as peças, que tem mais disposição para falar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de cliente. Caso este cliente, Pedro Gonçalves, também tenha uma transportadora que ele contrate os serviços particulares, então marcaremos aqui a transportadora que fará a entrega para ele.
e a forma de pagamento com que ele paga o frete para esta empresa. Bom, são dados que são interessantes marcar, mas não são obrigatórios. Outro campo obrigatório é o responsável pelo cadastro dele na empresa. Vamos supor que o mesmo vendedor 1 aqui, que é especialista em produtores rurais, fez esse cadastro. Então, vamos dizer aqui que é o vendedor 01. Ok, marcaremos aqui o conceito dele. Ele é ótimo, bom, razoável. Como que ele lida com as empresas? Como é a relação dele de pagamento? Como disse ali em cima, supondo que ele é bom na praça, então marcaremos aqui, bom, ele sempre paga, geralmente não atrasa, tudo bem. Aqui, nesses campos, marcaremos caso ele entre em desacordo futuramente. Vamos supor que ele fez uma compra e ele acabou não pagando, qualquer que seja o motivo, e eu decidi que ele não é mais autorizado a comprar até que ele acerte as últimas parcelas. Então, eu marco aqui que ele é bloqueado para as futuras vendas. Vamos supor, no pior dos casos, ele mudou de estado e ele não comprará mais na minha empresa. Então, eu posso desabilitar o cadastro dele. Por que não é interessante excluir e sim desabilitar o seu cliente? Bom, supondo que ele volte para sua cidade daqui a 5 anos, ou que você abra uma filial no outro estado, onde ele agora mora. Existe a possibilidade dele voltar a comprar na sua empresa. Então, se eu tivesse excluído o cadastro dele, teria perdido todo o histórico de bom comprador ou de mau comprador que ele é na nossa empresa. Então, é interessante a gente sempre manter os cadastros deles, mesmo que eles não vão mais comprar, desabilitados e não excluídos. Tudo bem? Bom, existem outras abas, como os dados adicionais ou mesmo informações secundárias, que dependendo da política de administração da sua empresa, serão bem úteis também, como por exemplo, a avalista ou o local onde ele trabalha, no caso a empresa, o endereço e tudo mais, mas isso vai muito da sua administração. O importante mesmo é que as informações principais estejam o melhor preenchido possível, para que você possa entrar em contato com ele, com outras pessoas que conhecem ele, de forma que a sua relação com este cliente se mantenha sólida sempre. Bom, finalizado isso, clicamos em salvar. O seu cadastro de cliente está concluído com sucesso. Você já pode utilizar o cadastro do Pedro Gonçalves para que sejam realizadas vendas para ele no módulo de vendas. Lembra-se daquele pequeno detalhe que era o limite de crédito dele? Então, vamos colocar a prova aqui agora. Ele tem R$2.000 de limite. Vamos abrir aqui o módulo vendas, clicaremos em novo, colocaremos o código dele, ou nome neste caso, Pedro Gonçalves de Oliveira. Vamos supor que é uma venda comum. Ele comprou dessa vez um alicate muito especial a ponto de valer R$2.000. Ok. Só figurando aqui, finalizamos a venda para ele a prazo. Lembra que ele só pode nos dever com limite de crédito até 2.000, certo? Ok, aqui ele bateu o limite de crédito dele. Finalizaremos a venda dele normalmente e salvaremos. Certinho. Bom, agora vamos supor que ele pediu para comprar novamente um outro alicate. Bom, aqui o próprio módulo de vendas já abrirá essa tela após selecionar pedido de venda, mostrando que o meu cliente tem um limite de R$2.000, mas não tem nenhum saldo disponível para vendas a prazo. Isso quer dizer que eu não posso fazer vendas para ele? Não, isso vai muito da política da sua empresa, mas neste caso o sistema só permitirá, como ele não tem limite, vendas à vista para este cliente. Caso você queira fazer vendas a prazo, será dessa mesma forma aqui, ó. Selecionará normalmente os produtos, colocará o preço deles, vamos supor aqui agora que esse alicate é comum, é só R$31, e finalizaremos a venda. Aparecerá uma mensagem de controle assim que clicarmos em salvar. É proibida a venda a prazo para clientes com limite de crédito com problemas. Ou seja, aqui vai ser um momento onde você vai falar com seu gerente, com o administrativo da sua empresa e pedirá para eles: olha, o Pedro Gonçalves de Oliveira, posso aumentar o limite de crédito dele ou simplesmente só farei essa venda à vista? Bom, já ficará a cargo da sua empresa decidir a partir de agora. Aqui se encerram as operações então de teste do cadastro do cliente. Como viu, é bem simples, mas são extremamente necessários que se façam informações confiáveis para que você e sua empresa tenham um bom sucesso em relação ao cliente.